Dizem que o amor é uma questão de destino, que o universo conspira quando duas almas estão prontas para se encontrar. Mas o que quase ninguém percebe é que o destino não trabalha com coincidências. Ele responde à vibração que você emite. Se dentro de você ainda existe confusão, medo ou ressentimento, o amor que chega também virá confuso, temeroso e instável. Por outro lado, quando uma mulher alcança clareza interior, quando entende quem é e o que realmente merece, algo muda. Ela deixa de procurar e começa a atrair. É nesse ponto que o homem certo surge, não como um prêmio da sorte, mas como um reflexo do seu próprio estado interno. Carl Jung dizia que tudo o que negamos em nós mesmos acaba voltando na forma de destino. E no amor isso é ainda mais verdadeiro. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Por isso, antes de esperar que ele te encontre, é preciso abrir as 7 chaves que desbloqueiam o seu alinhamento interior. Hoje, vou te mostrar exatamente quais são essas chaves e como elas mudam completamente a maneira como o amor te enxerga. Chave 1. A energia da presença. O primeiro passo é simples de entender, mas profundo de aplicar. A maioria das mulheres vive projetando amor no futuro. Quando eu encontrar alguém, quando eu for amada, quando tudo der certo. Mas o amor verdadeiro não nasce de uma espera. Ele floresce no agora, na sua energia presente. Quando você está conectada consigo mesma, o seu olhar muda, sua postura muda, e a forma como o mundo responde a você também muda. O homem certo não se sente atraído apenas por beleza, mas pela calma e confiança que uma mulher transmite quando está inteira no momento. Essa é a presença que encanta sem esforço. É o magnetismo silencioso de quem não precisa correr atrás, porque já se tornou o tipo de pessoa que o amor busca. Chave 2. A clareza emocional. Você já percebeu que é quase impossível encontrar algo se você mesma não sabe o que está procurando? Isso também vale para o amor. Muitas mulheres dizem querer um relacionamento saudável, mas continuam repetindo os mesmos padrões, atraindo o mesmo tipo de dor. Isso acontece porque, sem clareza emocional, o inconsciente assume o comando, e o inconsciente repete tudo o que não foi curado. Carl Jung ensinava que enquanto não tornamos o inconsciente consciente, ele governa nossa vida e chamamos isso de destino. Entender suas próprias feridas, reconhecer suas carências e aceitá-las sem vergonha é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. O homem certo não é aquele que preenche um vazio, mas aquele que encontra uma mulher que já aprendeu a se bastar. Chave 3. A autovalorização silenciosa. Existe uma diferença entre dizer que se ama e agir como alguém que se ama. A mulher que se valoriza não implora por atenção, não aceita migalhas e não tenta se encaixar em espaços que a diminuem. Ela não precisa se justificar por ser intensa, profunda ou seletiva. Ela sabe que a qualidade das relações reflete a qualidade do amor que tem por si mesma. Quando você começa a viver com esse nível de dignidade, algo curioso acontece. Os homens que não estão prontos simplesmente se afastam, e o que realmente tem valor começa a te reconhecer. Autovalorização não é orgulho, é sabedoria. É o reconhecimento de que você não precisa se adaptar para ser escolhida. O amor verdadeiro não exige que você se encolha, ele te convida a expandir. Chave 4. A energia da entrega consciente. Muitas pessoas confundem entrega com submissão. Entregar-se ao amor não é perder-se em alguém, é estar tão segura de si que você pode abrir o coração sem medo. É saber que vulnerabilidade não é fraqueza, é poder. Quando uma mulher se entrega de forma consciente, ela não depende da resposta do outro para validar o que sente. Ela oferece presença, não necessidade. E essa entrega verdadeira desperta algo profundo no homem certo, o desejo de proteger, cuidar e crescer junto. Não porque você o convenceu, mas porque ele sente que finalmente encontrou alguém que vibra na mesma frequência de autenticidade. Chave 5. A arte do desapego emocional.
O amor mais forte nasce quando não há medo de perder. Parece contraditório, mas é a verdade. Quando você se prende à ideia de que precisa de alguém para ser completa, a energia que transmite é de carência, e a carência afasta o amor genuíno. O desapego não é indiferença, é confiança. É entender que tudo o que é seu permanece, e o que não é, se vai para abrir espaço para o que realmente pertence à sua jornada. Quando uma mulher aprende a não forçar conexões, algo mágico acontece. O universo começa a trabalhar a favor dela. O homem certo não chega para preencher o vazio de quem espera, mas para compartilhar o transbordar de quem já se sente inteira. O desapego emocional é, na essência, a liberdade de amar sem medo, e essa liberdade é irresistível. Chave 6. A energia da autenticidade. Nada é mais atraente do que a verdade. Não a verdade que se fala, mas a que se vive. Ser autêntica é ter coragem de mostrar quem você realmente é, sem máscaras, sem tentativas de agradar. Muitas mulheres se moldam para caber no ideal do outro e, sem perceber, acabam se desconectando da própria essência. Mas a autenticidade tem um poder silencioso. Ela filtra o que é falso e atrai o que é real. O homem certo não vai se encantar pela personagem que você cria, mas pela mulher que existe quando você relaxa e apenas é. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem se é o caminho mais profundo para a realização. No amor, isso significa que quanto mais verdadeira você for, mais genuíno será o vínculo que criará. Chave 7. A serenidade interior. Por fim, há uma força que supera qualquer aparência, qualquer discurso. A serenidade. Uma mulher serena transmite segurança. Não porque ela controla tudo, mas porque aprendeu a confiar no fluxo da vida. Ela entende que o amor não precisa ser caótico para ser intenso, nem doloroso para ser profundo. Serenidade é maturidade emocional, é paz que vem do autoconhecimento. Quando você alcança esse estado, não é você quem persegue o amor, é o amor que te reconhece. A serenidade cria um campo magnético onde o homem certo se sente em casa. Ele não precisa provar nada, nem disputar nada, porque sente que está diante de alguém que já se encontrou. E talvez esse seja o verdadeiro segredo que Jung tentava revelar por trás das palavras sobre o inconsciente e o destino. O amor que você recebe é apenas o reflexo da harmonia que constrói dentro de si. Quando você entende isso, deixa de procurar o homem certo e passa a se tornar a mulher certa. E é exatamente nesse ponto que ele te encontra. Não por acaso, mas por sintonia. O amor não é um prêmio que alguém te entrega por ser boa o suficiente. Ele é o espelho da sua própria consciência. Quanto mais você se conhece, mais claro se torna o tipo de energia que deseja ao seu lado. E é por isso que tantas pessoas se sentem presas em ciclos repetidos de decepção. Porque tentam mudar o outro, mas esquecem que o relacionamento mais determinante da vida é aquele que você tem com si mesma. Uma mulher emocionalmente desperta não espera por validação, porque ela já aprendeu a se aprovar. Ela não vive na escassez do "e se ninguém me escolher?", porque entende que o amor verdadeiro não depende de sorte, mas de frequência. E a frequência do amor começa com o respeito que você tem pelos próprios limites. Quando você decide não se contentar com menos do que ressoa com sua alma, o universo entende o recado. Essa transformação não é súbita. Ela vem em camadas. Primeiro vem a consciência, o perceber. Depois, a coragem, o agir diferente. E por fim, a leveza, o viver em paz com o que é. Essa paz é o estado onde o amor verdadeiro floresce. E é justamente quando você deixa de buscar desesperadamente que ele começa a se aproximar. Não porque você desistiu, mas porque finalmente aprendeu a confiar. O homem certo não vai se sentir atraído apenas por quem o deseja, mas por quem o inspira. E o que inspira um homem de verdade não é a aparência, nem a promessa de companhia. É a presença de uma mulher que se conhece, que se escuta
e que vibra autenticidade. Esse tipo de mulher não precisa se provar. Ela caminha com leveza, fala com calma e age com firmeza. E sem perceber, ela se torna o que Jung chamaria de centro equilibrado do próprio ser. Quando uma mulher chega a esse ponto, o amor deixa de ser um desejo e se torna consequência. Ela não pergunta mais onde ele está, porque entende que o amor não se encontra do lado de fora. Ele nasce dentro e, quando amadurece, se manifesta naturalmente no mundo. É nesse momento que as coisas se alinham: o tempo, as circunstâncias e as pessoas. O amor verdadeiro é um encontro entre duas consciências prontas. Não é uma busca, é um reconhecimento. E quanto mais você se alinha com a sua essência, mais inevitável se torna esse encontro. Existe uma fase silenciosa na vida de toda mulher em que ela para de perguntar por que ainda não aconteceu e começa a refletir: quem estou me tornando enquanto espero? Esse momento marca o início de uma nova consciência, a passagem do desejo inconsciente para o amor consciente. É quando ela percebe que a ausência do homem certo não é um castigo, mas uma convocação, o chamado para se reconstruir, se curar e se alinhar antes que o verdadeiro encontro aconteça. Enquanto o mundo diz corra atrás, a alma sussurra fique inteira. Porque o amor não floresce na pressa, ele nasce no tempo certo, quando a energia está madura. E maturidade emocional é o que transforma encontros comuns em conexões que permanecem. Não é o acaso que une duas pessoas, é a semelhança de consciência. Duas almas só se reconhecem quando vibram na mesma frequência. Por isso, antes de se perguntar onde ele está, pergunte a si mesma: o que eu estou emitindo? Carl Jung dizia que o inconsciente não é apenas o depósito das nossas dores, mas também o berço das nossas possibilidades. Cada vez que você ilumina uma parte de si, uma lembrança, uma crença, um medo, você reconfigura o seu campo interno. E essa reconfiguração é o que muda o tipo de amor que você atrai. Você deixa de repetir relações que te diminuem e passa a abrir espaço para vínculos que te expandem. Não é mágica, é consciência aplicada. O amor começa a te encontrar no exato momento em que você se torna capaz de sustentá-lo. O homem certo não aparece para te completar. Ele chega para te acompanhar. E essa diferença muda tudo. Quando o amor nasce de dois seres inteiros, não há jogo, nem manipulação, nem medo de perda. Há troca, respeito e crescimento mútuo. Dois caminhos que se cruzam não por necessidade, mas por escolha. E é essa escolha consciente que dá estabilidade ao amor. Às vezes, a vida te isola não para te punir, mas para te preparar. A solidão, quando bem vivida, é o berço da autossuficiência. É nela que você aprende a escutar o que o barulho do mundo tenta calar, o som da sua própria verdade. E quando você se reconecta com essa verdade, você se torna magnética. Não porque está tentando atrair alguém, mas porque finalmente voltou a emitir a frequência natural da sua essência. E é exatamente isso que o destino entende como sinal. É nessa hora que o homem certo começa a te perceber. Não porque você apareceu, mas porque a sua energia se tornou impossível de ignorar. Há uma beleza discreta em uma mulher que aprendeu a esperar sem ansiedade. Ela não precisa provar nada, nem correr atrás do que não está pronto para vir. Ela entende que o amor não é um troféu a ser conquistado, mas um reflexo do que ela constrói internamente, dia após dia, em silêncio. Enquanto o mundo gira em torno da pressa, ela se move com propósito, e esse ritmo calmo é o que a torna rara. O verdadeiro poder feminino não está em conquistar corações, mas em manter-se centrada quando todos perdem o equilíbrio. Está em saber quando oferecer presença e quando se retirar. Está em compreender que silêncio também é linguagem e que, às vezes, o não fazer nada é o gesto mais poderoso que existe. Quando você aprende a não reagir à escassez, a não mendigar atenção e a não se comparar com ninguém, você se torna uma força estável. E estabilidade é o que atrai o que é verdadeiro. O homem certo não busca a perfeição. Ele busca a verdade. E a verdade
só se manifesta em quem se permite ser imperfeita, mas real. É nessa humanidade, cheia de cicatrizes, histórias e recomeços, que reside o encanto duradouro. Porque uma mulher autêntica desperta nos outros o desejo de também serem autênticos. Ela se torna um espelho que convida o outro a crescer. Carl Jung falava que toda relação é, antes de tudo, um espelho psicológico. Cada pessoa que entra na sua vida mostra algo sobre quem você é, ou sobre o que ainda precisa compreender em si mesma. Quando você entende isso, o amor deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um espaço de aprendizado. Você para de buscar o ideal e passa a acolher o real. O relacionamento deixa de ser sobre preencher vazios e passa a ser sobre compartilhar plenitude. O amor maduro não é uma montanha-russa de emoções, mas uma estrada firme construída sobre respeito e sintonia. É o tipo de amor que cresce em silêncio, sem alarde, mas com raízes profundas. E essas raízes só se formam quando há consciência. Por isso, cada fase da solidão, cada coração partido, cada espera prolongada tem um propósito: lapidar você para o amor que resiste ao tempo. Quando você finalmente entende que não precisa forçar nada, o destino começa a agir. O que é seu vem com leveza, no tempo certo, e te reconhece de longe, como se sempre tivesse te procurado. E então, tudo faz sentido. O amor não chega para te salvar, mas para caminhar ao seu lado, no mesmo compasso, na mesma frequência, na mesma paz. Há algo profundamente espiritual no momento em que duas almas se reconhecem. Não é o olhar, nem a aparência, nem a história que une. É o reconhecimento silencioso de que, em algum nível, já se conhecem há muito tempo. É como se duas frequências finalmente se alinhassem, depois de anos vibrando em direções opostas. Esse encontro não acontece por acaso, e tampouco pode ser forçado. Ele é a consequência natural de um processo interno, o momento em que você se torna quem sempre deveria ter sido. Antes disso, a vida te entrega versões inacabadas do amor, não para te punir, mas para te ensinar. Cada relacionamento que não deu certo foi um espelho, um professor disfarçado. Eles mostraram onde você ainda se traía, onde aceitava menos, onde confundia intensidade com conexão. E quando finalmente entende essas lições, algo dentro de você se acalma. Você deixa de desejar o amor para começar a compreendê-lo. E essa compreensão muda tudo. O amor deixa de ser urgência e se torna presença. Deixa de ser busca e se transforma em estado. Você percebe que não precisa mais correr atrás de nada, porque o que é seu está inevitavelmente se movendo na sua direção. É apenas uma questão de tempo e de prontidão. E o tempo, quando há consciência, sempre trabalha a seu favor. O homem certo é aquele que te encontra quando você já não precisa ser encontrada, porque o amor verdadeiro não acontece no meio da carência, mas na abundância. Ele nasce quando duas pessoas estão transbordando, e esse transbordar é o resultado de autoconhecimento, de silêncio, de cura. Não há fórmula, apenas um equilíbrio sutil entre o que você sente e o que você se permite viver. O destino não é um roteiro fixo, é uma dança, e você começa a conduzir essa dança no momento em que assume responsabilidade pela própria energia. Quando o amor deixa de ser uma necessidade e se torna uma extensão da sua consciência, você muda o tipo de história que atrai. Os mesmos caminhos que antes levavam à dor passam a levar à expansão. E as pessoas que cruzam sua vida deixam de te testar e começam a te complementar. No fim, o amor é um reflexo da sua própria evolução. O homem dos seus sonhos não é aquele que vem para te completar, mas aquele que reconhece a sua inteireza e se sente inspirado a crescer junto com ela. Ele não te coloca num pedestal, nem tenta te moldar. Ele apenas te vê. E ser vista, verdadeiramente vista, é talvez a forma mais pura de amor que existe. E quando esse amor finalmente chega, ele não vem como fogo que consome, mas como luz que aquece. Não há euforia cega,
não há medo de perder. Há calma, há reconhecimento. Há a sensação de que tudo o que aconteceu antes, cada silêncio, cada espera, cada decepção, estava apenas te preparando para esse instante. E é nesse instante que você percebe que o amor nunca esteve distante. Ele apenas esperava que você se tornasse capaz de recebê-lo. O verdadeiro amor não é ruído, é sintonia. Ele não se anuncia em promessas, mas em gestos simples, em presenças inteiras, em olhares que não precisam explicar nada. Ele se manifesta quando há paz interior o suficiente para sustentar a entrega e maturidade emocional o bastante para não transformar o outro em salvador. É um amor consciente, aquele que respeita os espaços e celebra as diferenças. Um amor que não quer te mudar, apenas te acompanhar enquanto você evolui. Carl Jung dizia que encontrar a alma é o trabalho de uma vida. E talvez amar no sentido mais profundo seja exatamente isso, encontrar em outra pessoa um reflexo da sua própria alma. Mas esse reflexo só aparece quando você já aprendeu a olhar para dentro sem medo. O homem certo não chega para te completar, ele chega porque reconhece em você a mesma busca por significado, a mesma sede de verdade, a mesma paz conquistada depois de tantas tempestades. O amor não é o fim da jornada, é o espelho dela. É o resultado de quem você se tornou ao longo do caminho. Por isso, nunca se desespere com a ausência. O que parece solidão é, muitas vezes, o intervalo necessário para que o universo alinhe o que é seu. Esse intervalo é sagrado. É nele que a sua energia se refina, a sua percepção se expande e a sua vibração se ajusta ao que você realmente deseja viver. E então, sem aviso, o amor acontece. Não como um milagre repentino, mas como algo natural, inevitável até. Você simplesmente olha e sabe. Sabe que não precisa lutar, provar ou correr. Sabe que o que está à sua frente é reflexo do que você construiu dentro. E nesse instante, tudo se encaixa. O que antes era busca vira encontro. O que antes era carência vira gratidão. O que antes era espera vira paz. Porque o amor, quando é verdadeiro, não começa com o outro. Começa com você. E quando ele te encontra, não é o fim da caminhada. É o recomeço de uma jornada mais profunda, mais serena, mais consciente. O amor que permanece é aquele que reconhece a alma antes do rosto. O amor verdadeiro não é uma coincidência, é uma consequência. É o ponto onde a sua história interior encontra a história de outra alma que percorreu o mesmo processo, com dores parecidas, silêncios semelhantes e o mesmo desejo de viver algo que finalmente faça sentido. E quando esses dois caminhos se cruzam, não há dúvida, não há jogo, não há esforço, há um reconhecimento silencioso que diz: finalmente. Esse tipo de amor não grita, ele respira. Não promete o impossível, apenas sustenta o real. Ele não te faz perder o chão, te devolve os pés. Não te tira de si, te devolve para si. É o amor que não te coloca em altares, mas te convida a caminhar lado a lado, com respeito e presença. Um amor que amadurece, que constrói, que permanece. E é nesse momento que você entende que o tempo nunca foi contra você. Ele estava te lapidando, lapidando sua mente para discernir, seu coração para escolher e sua alma para reconhecer. Nada foi em vão. Cada pausa, cada vazio, cada despedida tinha uma função: preparar o terreno para algo que fosse verdadeiro o bastante para durar. A maturidade no amor chega quando você deixa de buscar intensidade e começa a desejar estabilidade. Quando entende que o amor não é um refúgio, mas uma extensão da sua paz. E a paz só é possível quando você já aprendeu a se bastar. Por isso, o homem certo não vem para completar sua vida, mas para caminhar com você por um caminho que já estava inteiro. Ele não te salva, te soma, não te limita, te expande. E o vínculo que nasce disso não é feito de medo, mas de liberdade. Carl Jung dizia que os encontros mais importantes da alma foram combinados muito antes de os corpos se verem. Talvez seja por isso que, quando o amor verdadeiro chega, há essa sensação de familiaridade,
como se vocês sempre tivessem se conhecido, mesmo sem saber quando. Não é o acaso que une, é o propósito. E o propósito nunca erra o tempo. No fim, o amor não é o destino final, mas o espelho do que você se tornou. Quando você se ama com verdade, o universo apenas replica esse gesto em forma de alguém que te enxerga com a mesma profundidade. É assim que o homem dos seus sonhos te encontra, não porque ele procurou desesperadamente, mas porque vocês vibraram o mesmo chamado. E quando isso acontece, não há distância, nem dúvida, nem espera. Há apenas o reencontro inevitável de duas almas que, de algum modo, sempre se pertencem. Há um instante, quase imperceptível, em que o amor deixa de ser uma ideia e se torna presença. Não é quando ele chega, mas quando você finalmente se permite senti-lo sem medo. A mente se aquieta, o corpo relaxa e o coração entende, sem precisar de palavras, que o que é verdadeiro não exige esforço. Esse instante é o ponto de virada da alma. Tudo o que antes parecia ausência se transforma em aprendizado. E tudo o que parecia demora se revela como preparo. É nesse silêncio interior que o amor acontece. Não no encontro com o outro, mas no reencontro com você mesma. A partir daí, nada mais é como antes. Você não busca amor para fugir da solidão, mas para expandir o que já é pleno dentro de si. O relacionamento deixa de ser um abrigo e se torna um reflexo. Você começa a enxergar o outro não como uma salvação, mas como um espelho, um convite para continuar crescendo, sentindo e despertando. Esse é o tipo de amor que permanece, não porque nunca enfrenta tempestades, mas porque tem raízes profundas o suficiente para não se perder nelas. É o amor que amadurece, que conversa, que se reconstrói quando o mundo lá fora muda. Um amor que entende que o tempo não é inimigo, mas aliado, porque tudo o que é real não tem pressa, tem propósito. Carl Jung acreditava que o amor era uma das mais poderosas expressões do inconsciente coletivo, a ponte entre o que somos e o que ainda podemos ser. E talvez seja isso mesmo. Amar é evoluir. É atravessar o próprio medo, é reconhecer no outro a parte de si que ainda estava dormindo. Por isso o amor verdadeiro é tão transformador. Ele não apenas une, ele desperta. E quando esse despertar acontece, você entende que o homem dos seus sonhos nunca foi sobre alguém específico. Ele é o símbolo do amor maduro, aquele que reflete a sua própria completude. Ele representa a consciência que você alcançou, o espelho da sua luz e da sua sombra integradas. E é por isso que ele te encontra quando você está pronta, não porque você o procurou, mas porque se tornou o tipo de alma que ele também buscava. O amor não precisa ser descoberto, ele precisa ser lembrado, porque no fundo ele sempre esteve aí, quieto, esperando o dia em que você olharia para si mesma e perceberia que já o carregava o tempo todo. Quando esse momento chega, não há mais espera, nem busca, nem medo. Há apenas presença. E na presença, o amor se manifesta, sereno, maduro, inevitável. O tipo de amor que não começa nem termina, apenas existe. E então o amor deixa de ser um destino e se transforma em um estado de consciência. Você percebe que ele não é algo que se encontra, mas algo que se sustenta. Que o amor não mora nas promessas, mas nas atitudes diárias, na leveza do olhar, na paz que se constrói a dois sem medo de ser imperfeito. Ele vive no cotidiano, nas conversas calmas, nos silêncios confortáveis, na segurança de saber que não é preciso representar nada. O amor verdadeiro não é espetáculo, é consistência. Ele não grita, não exige, não testa, apenas está. E quando uma mulher chega a esse nível de entendimento, ela não se contenta mais com o que é raso. Ela não aceita amores fragmentados, nem relações que a desviam do centro. Ela aprendeu o valor do próprio equilíbrio e reconhece o preço da própria energia. Por isso, ela espera o que tem substância, o que cresce devagar, o que é construído com presença. O amor, para ela, já não é mais um prêmio, é uma extensão natural da sua maturidade. O homem certo, quando chega,
Não precisa provar nada. Ele traz calma, não confusão. Ele soma, não consome. E o que nasce desse encontro é algo que não precisa de palco, porque é real demais para precisar de aplausos. É uma relação de alma e não de carência, de propósito e não de conveniência. É o tipo de vínculo que ensina, acolhe e eleva. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que o amor verdadeiro faz. Ele ilumina sem apagar as sombras, revela sem expor, transforma sem destruir. Ele te mostra que ser vulnerável é o maior ato de coragem e que permitir-se amar depois de ter se curado é o gesto mais espiritual que existe. Então, quando o homem dos seus sonhos finalmente te encontrar, você não sentirá vertigem, e sim reconhecimento. Não haverá aquele medo que sempre acompanhou os encontros frágeis. Haverá tranquilidade. Haverá certeza silenciosa. E no fundo do seu coração, uma voz suave vai dizer: era isso. Porque o amor não chega para começar algo, mas para confirmar o que já foi preparado dentro de você. Ele é o resultado da jornada, o eco da sua própria evolução. E quando isso acontece, você entende que o destino nunca errou o tempo. Ele apenas esperava que você estivesse pronta para viver o que sempre foi seu. E talvez esse seja o verdadeiro sentido do amor. Não o encontro em si, mas o caminho que te leva até ele. O amor é o processo que te faz amadurecer, o espelho que te obriga a se olhar de verdade, a se responsabilizar pelos próprios sentimentos e a descobrir que por trás de toda a dor que um dia te partiu, havia uma lição sobre quem você estava destinada a se tornar. Quando essa compreensão desperta, o passado deixa de doer, porque você entende que nada foi perda, foi lapidação. O tempo que parecia te atrasar, na verdade, te preparava. O silêncio que parecia vazio estava purificando o seu campo. As esperas que pareciam longas demais estavam afinando o seu discernimento. E agora tudo faz sentido. Você amadureceu o suficiente para reconhecer o amor sem idealizá-lo, para acolher o outro sem se perder, para entregar sem medo de faltar. O amor verdadeiro é simples, mas exige consciência. Ele não nasce no barulho do desejo, mas no silêncio da presença. É feito de olhares que se entendem, de gestos que confortam, de cumplicidades que dispensam explicações. Ele acontece quando duas pessoas olham uma para a outra e, sem precisar dizer nada, reconhecem: eu te vejo. E ser visto, realmente visto, é o milagre que toda alma busca. O homem dos seus sonhos não virá para mudar o seu destino. Ele virá porque agora o seu destino está alinhado ao dele. Dois caminhos que se tornaram paralelos por merecimento, por consciência, por escolha. Não existe esforço, apenas sincronia. E tudo o que antes parecia distante se aproxima com naturalidade. É o amor como deveria ser, tranquilo, sólido, maduro, real. Carl Jung dizia que a alma humana tende naturalmente à totalidade. E o amor é a forma mais bela dessa totalidade se manifestar. Quando duas pessoas se encontram em plenitude, o amor não é um fim, é o início de uma expansão. Um despertar mútuo que eleva, inspira e cura. É o ponto onde o espiritual e o humano se unem, onde o amor deixa de ser emoção e se torna consciência. E é por isso que no fim de tudo, você percebe. O homem dos seus sonhos nunca foi apenas alguém a ser encontrado. Ele sempre foi o reflexo do seu próprio despertar. E o dia em que você se torna a mulher capaz de viver esse amor é o mesmo dia em que ele inevitavelmente te encontra. No fim, o amor é retorno. É o retorno para si mesma, depois de ter se perdido em tantas tentativas de ser o que o mundo esperava. É o reencontro com a sua essência, com a sua verdade, com a parte de você que sempre soube amar, mas que por um tempo precisou se proteger. Quando o amor verdadeiro chega, ele não invade, ele reconhece. Ele não precisa abrir portas, porque você já as deixou entreabertas. Ele entra com calma, como quem volta para casa. E é exatamente assim que deve ser, sem urgência,
sem promessas impossíveis, sem medo de acabar. O amor maduro não nasce para preencher o que falta, mas para expandir o que já é pleno. Ele não é o ponto final da sua história. É um novo capítulo, escrito com mais consciência, mais gentileza e mais verdade. O tipo de amor que não se mede por intensidade, mas por constância, que não se prova, apenas se vive. Há algo profundamente sagrado em encontrar alguém que veja sua alma antes do seu rosto. Alguém que entenda seus silêncios, respeite seus limites e admire sua liberdade. Esse é o tipo de amor que Jung chamaria de integração. Duas consciências que não se anulam, mas se ampliam. Um encontro onde o nós não apaga o eu, mas o faz brilhar de forma ainda mais nítida. Porque o verdadeiro amor não te tira de si, ele te devolve multiplicada. E quando isso acontece, você entende que o amor nunca foi uma busca exterior. Foi sempre um retorno ao centro, um processo de lembrar quem você é, para então reconhecer o que sempre foi seu por direito. É por isso que, quando o homem dos seus sonhos chega, você não sente surpresa, sente familiaridade. Porque ele não é uma novidade, é o espelho de uma parte sua que finalmente despertou. O amor verdadeiro é, no fundo, um espelho da própria alma. Ele te mostra até onde você cresceu, o quanto já se libertou e o quanto está pronta para viver algo que não precise ser explicado. E quando esse amor se manifesta, tudo ao redor se alinha. As palavras diminuem, as certezas aumentam e o tempo parece parar por um instante, apenas para que duas almas possam se reconhecer. E é nesse reconhecimento que o amor se revela, não como algo que se conquista, mas como algo que simplesmente é, silencioso, constante, inevitável. O tipo de amor que permanece porque nasceu da verdade. E então, quando tudo finalmente se encaixa, você percebe que o amor não é sobre encontrar alguém que te salve do mundo, mas alguém que queira construí-lo ao seu lado. Um amor que não te rouba energia, mas te devolve vida. Que não te prende, mas te ancora. Que não te eleva por idealização, mas por respeito. O amor que fica não nasce da necessidade, nasce da escolha. A escolha consciente de permanecer, mesmo quando o fácil seria ir embora. Esse é o ponto onde o amor amadurece, quando ele deixa de ser instinto e se torna decisão, quando o sentimento se transforma em responsabilidade emocional e o nós deixa de ser uma promessa romântica e passa a ser uma prática diária. Porque amar de verdade é escolher com clareza, é cuidar com presença, é permanecer com propósito. E esse tipo de amor não é raro, ele é apenas o resultado da evolução de quem aprendeu a amar primeiro a si mesmo. O homem dos seus sonhos vai te encontrar, sim, mas ele não virá para te salvar da solidão, e sim para caminhar com você dentro dela, quando necessário. Não virá para ser o centro da sua vida, mas para se somar a ela. E o que unirá vocês não será o medo de perder, mas a vontade de crescer juntos. Esse é o amor maduro, o que não promete eternidade, mas oferece presença. O que não depende do destino, mas do alinhamento entre duas almas que se reconhecem na verdade uma da outra. Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, aquilo que aceitamos se transforma. E o amor, na sua forma mais elevada, é exatamente isso: aceitação. Aceitar o tempo das coisas, aceitar as imperfeições do outro, aceitar que a vida é movimento e que mesmo o amor mais forte precisa de espaço para respirar. Essa aceitação é o que sustenta os vínculos verdadeiros. Porque amar também é permitir que o outro seja livre e, ainda assim, escolher ficar. E quando você chega a esse entendimento, o amor deixa de ser um desejo e se torna uma consequência natural da sua consciência. O homem certo aparece quando você já não precisa provar nada, quando já não busca aprovação, quando já está em paz com quem é. E ele te encontra não porque te procurava desesperadamente, mas porque, de alguma forma, sempre soube que era você. E assim, o amor cumpre seu papel mais nobre, não o de completar, mas o de revelar. Revelar quem você é
quando não tem medo de ser vista. Quem você é quando pode finalmente amar sem perder a si mesma. E nesse instante, você entende que o amor não é o fim do caminho, é o caminho inteiro. No fim de tudo, o amor é um estado de presença. Não é um clímax nem um final feliz. É o momento em que o coração e a consciência se encontram no mesmo compasso. O amor é o instante em que você percebe que não há nada a conquistar, porque o que é verdadeiro nunca precisou ser conquistado. Ele sempre esteve ali, esperando que você desacelerasse o bastante para percebê-lo. O homem dos seus sonhos chega quando a sua energia já não vibra em escassez, mas em completude. Quando o seu olhar já não busca, apenas reconhece. Quando o seu coração não pede, apenas acolhe. Ele te encontra no ponto exato em que você não precisa mais ser escolhida, porque já se escolheu. E nesse momento, o amor deixa de ser um desejo e se torna um reflexo inevitável daquilo que você é. O verdadeiro amor não promete eternidade, ele oferece presença. Presença no agora, na construção, na vulnerabilidade. Ele se sustenta em gestos simples, em conversas honestas, em silêncios que não pesam. Ele se manifesta nas pequenas coisas, na tranquilidade de um olhar, na respiração sincronizada, na certeza silenciosa de que não é preciso dizer tudo para sentir tudo. O amor não precisa ser compreendido, ele precisa ser vivido. E é isso que o tempo e a consciência ensinam, que o amor não vem para preencher, mas para transbordar, que não é o outro que te completa, mas o encontro de duas inteirezas que decidem caminhar juntas. E quando essa decisão é feita em paz, o amor deixa de ser uma emoção e se torna um caminho espiritual. O amor é uma escola silenciosa. Ele não grita lições. Ele as sussurra em momentos de vulnerabilidade, em gestos que passam despercebidos, em olhares que ficam na memória. É através dele que aprendemos sobre limites, sobre entrega, sobre o que realmente importa quando as palavras cessam e só resta a presença. Cada relacionamento, cada desencontro, cada despedida traz uma mensagem cifrada sobre o seu próprio crescimento. E se você olhar com atenção, perceberá que o amor sempre esteve te moldando, mesmo quando achava que estava apenas te ferindo. Há dores que não vêm para te quebrar, mas para te depurar. Há ausências que não significam falta, mas espaço. O amor não se apressa, porque o coração humano precisa de tempo para se expandir. O que hoje parece vazio é, muitas vezes, o intervalo exato em que o universo reorganiza as peças. Nada é aleatório quando se trata de crescimento interior, e o amor é uma das forças mais precisas que o destino usa para lapidar a alma. Carl Jung dizia que tudo o que irrita no outro pode nos levar a compreender a nós mesmos. No amor, isso é uma revelação. O que mais te desafia no outro é o que ainda precisa ser iluminado em você. Por isso, os relacionamentos não são coincidências, mas espelhos. Cada pessoa que cruza seu caminho é uma página da sua própria consciência sendo lida em voz alta. E enquanto você não entende a lição, o universo repete o texto, muda o rosto, mas mantém o enredo, até que finalmente você aprende, e ao aprender, se liberta. Quando você começa a enxergar o amor como um campo de aprendizado e não como uma recompensa, a dor muda de significado. Ela deixa de ser fracasso e passa a ser formação. Você percebe que cada vez que o amor te desmontou, também te construiu em uma versão mais verdadeira. E que, de alguma forma, até os amores que acabaram deixaram rastros de sabedoria no seu caminho. O amor nunca passa sem deixar algo. Mesmo o que termina, transforma. Há uma força invisível que guia os encontros. Não é acaso, é sintonia. As almas se reconhecem por vibração, não por aparência. E essa vibração é moldada pelas escolhas que você faz todos os dias, pelo que pensa, pelo que sente, pelo que aceita ou recusa manter em sua vida. Quanto mais você se afina com a sua essência, mais os encontros certos se aproximam.
Não porque o universo recompensa, mas porque ele responde. Ele espelha a sua frequência. O homem dos seus sonhos não é um prêmio que o destino vai te entregar. Ele é a consequência natural de quem você se torna. Ele aparece no exato instante em que a sua energia deixa de vibrar carência e começa a vibrar verdade. E esse é o ponto de virada. O dia em que você para de esperar amor e começa a ser amor. Nesse dia, tudo muda. O olhar, o gesto, a forma de existir. Você deixa de mendigar presença e passa a inspirar reciprocidade, porque o amor reconhece o amor. E quando você encarna essa vibração, o amor certo não precisa ser buscado, ele é atraído. Carl Jung acreditava que cada ser humano traz dentro de si uma imagem inconsciente do que busca no outro, o arquétipo da completude. E que o verdadeiro encontro acontece quando essa imagem se torna consciente, quando você integra as suas polaridades e deixa de buscar fora o que já despertou dentro. É por isso que, às vezes, o amor demora. Não porque ele se perdeu, mas porque você ainda estava encontrando as partes de si que precisavam se reconciliar antes de recebê-lo. Quando o amor chega, ele não traz resposta. Ele traz espelho. E é olhando para esse espelho que você entende o quanto cresceu, o quanto curou, o quanto está pronta. Porque o amor verdadeiro não exige. Ele apenas reflete o que você é capaz de sustentar. E é nesse espelho que o amor se torna o maior instrumento de autoconhecimento que existe. Quando você se envolve com alguém, o que realmente acontece não é apenas um encontro de corpos ou afinidades, mas um diálogo entre inconscientes. O outro desperta partes suas que estavam adormecidas, tanto as mais luminosas quanto as mais sombrias. É por isso que o amor verdadeiro não é sempre leve. Às vezes, ele chega como um desafio, uma provocação, uma força que te obriga a enxergar o que você vinha evitando. Ele te convida a se despir, não apenas diante do outro, mas diante de si mesma. E isso é o que diferencia um amor passageiro de um amor consciente. O passageiro busca conforto, o consciente busca crescimento. Um quer anestesia, o outro quer despertar. E despertar exige coragem, porque amar de verdade é se permitir ser visto, sem máscaras, sem defesas, sem a necessidade de parecer forte o tempo todo. É aceitar que há fraquezas, inseguranças e feridas, mas que mesmo assim você é digna de ser amada. Essa aceitação é o primeiro ato de amor real. Carl Jung dizia que a sombra, aquilo que reprimimos, é o que mais precisa de luz. E nada ilumina a sombra tão intensamente quanto o amor. Ele mostra suas reações automáticas, seus medos, sua resistência à entrega. Ele revela o quanto você ainda teme depender, o quanto teme perder o controle, o quanto teme não ser suficiente. Mas, ao mesmo tempo, ele oferece o antídoto, a oportunidade de integrar tudo isso. Porque amar é também aprender a se reconciliar com as partes de si que antes julgava indignas de amor. Quando uma mulher chega a esse nível de compreensão, ela entende que o amor não é uma fuga, mas um espelho. Ela para de buscar refúgio e passa a buscar verdade. E a verdade não é sempre doce, mas é libertadora. A partir daí, ela deixa de amar com expectativa e começa a amar com presença. Ela não busca o homem certo para aplacar um vazio, mas para compartilhar uma abundância que já existe. Esse é o ponto onde o amor se torna espiritual, quando ele deixa de ser uma necessidade humana e passa a ser uma expressão da alma. E nesse estado, o amor não é mais uma emoção passageira, mas uma vibração constante. Você começa a enxergar amor em tudo, na forma como fala, como se movimenta, como respira. O amor vira linguagem, frequência, consciência. Ele se torna a base da sua existência. E quando o amor está dentro de você, em forma de plenitude, o mundo exterior responde de maneira diferente. As pessoas se aproximam com mais respeito, as relações se tornam mais verdadeiras e o homem certo, aquele que vibra na mesma sintonia, aparece com naturalidade, quase como um eco. Ele não chega para completar o que falta,
mas para compartilhar o que transborda. E é nesse ponto que o amor deixa de ser dualidade e se torna unidade. Não há mais eu e você tentando se entender. Há apenas nós, um fluxo, uma correspondência, um equilíbrio dinâmico entre duas almas conscientes. Esse é o amor que cura, o amor que não prende, o amor que eleva, o amor que não promete eternidade, mas se torna eterno porque é verdadeiro. E quanto mais você desperta para essa dimensão do amor, mais percebe que ele não depende do outro, mas da forma como você se relaciona com a vida. O amor não é um acontecimento, é um estado de ser. Ele está presente nas pequenas coisas, no modo como você fala com as pessoas, no cuidado com o que cria, na gratidão silenciosa por simplesmente existir. É uma energia que começa a se mover dentro de você e passa a moldar tudo o que toca. E quando esse estado se estabiliza, a vida se reorganiza ao redor dele. O amor externo se torna apenas o reflexo natural do amor interno. É aí que o conceito de destino ganha outro significado. Não é mais uma força aleatória que traz pessoas e situações, mas um espelho vibracional. Você atrai aquilo que está pronto para sustentar. Por isso, o amor não vem antes da maturidade emocional, ele vem depois. Porque o verdadeiro amor exige estrutura interior, exige presença, exige discernimento. O universo não entrega o amor a quem ainda o busca com medo, mas a quem o manifesta com consciência. O amor não é uma conquista, é uma correspondência. Carl Jung afirmava que a individuação, o processo de se tornar quem se é o propósito central da alma humana. E é exatamente esse processo que prepara o terreno para o amor consciente. Quando você se integra, o amor deixa de ser uma busca por completude e se torna uma expressão natural da totalidade. O outro deixa de ser um salvador e passa a ser um companheiro de jornada. O vínculo deixa de nascer da carência e passa a nascer da afinidade de consciência. É assim que o amor deixa de ferir e começa a curar. Amar de forma madura é entender que o outro não é responsável pela sua felicidade. É um espelho que ajuda a expandi-la. É reconhecer que cada desentendimento é uma oportunidade de autoconhecimento. Cada afastamento é um convite ao equilíbrio, e cada reencontro é uma prova de evolução. Nesse estágio, o amor se torna transparente. Não há jogos, não há manipulação, não há máscaras. A relação flui com naturalidade, porque o medo da perda dá lugar à confiança na vida. E quando há confiança, há leveza, e o amor se mantém. A mulher que chega a esse ponto não se define mais pelo amor que recebe, mas pelo amor que se tornou. Ela compreende que cada fase da sua história, cada pessoa que passou, cada dor que a transformou, foi um degrau rumo à sua expansão. Ela já não precisa ser escolhida. Ela é. E essa certeza silenciosa é o que torna sua presença magnética. O homem certo a reconhece não pela aparência, mas pela vibração. Porque o amor verdadeiro não é encontrado, ele é lembrado. E quando duas almas que já se lembram se reencontram, o tempo deixa de existir. É nesse ponto que o amor se torna atemporal, quase sagrado. Ele não exige definições, não teme o amanhã, não se alimenta do passado. Ele simplesmente acontece e se mantém pela verdade. E essa verdade é o que sustenta tudo o que dura. E à medida que você aprofunda essa compreensão, o amor começa a revelar sua verdadeira natureza. Ele é movimento e não posse. Não é uma linha reta que leva de um ponto a outro, mas um círculo que retorna sempre ao mesmo centro, o seu centro. Amar é permanecer em movimento sem se perder. É permitir que o outro exista em liberdade. É aceitar que o amor só se mantém vivo quando respira. Tudo o que é controlado morre, e o amor é, acima de tudo, liberdade em estado puro. Esse é o motivo pelo qual o amor verdadeiro nunca nasce do medo. Ele não se sustenta em promessas, mas em presença. Não se mede pela constância dos gestos repetidos, mas pela autenticidade de cada encontro. Ele é fluido, ele muda, e ainda assim permanece, porque não está preso à forma, mas à essência.
E quem aprendeu a amar dessa forma entende que o amor não exige segurança, ele oferece confiança. Confiança em si, no outro e no tempo certo das coisas. Carl Jung dizia que o amor é um dos grandes paradoxos da psique. Ele é ao mesmo tempo o que mais nos expõe e o que mais nos integra. Ele revela nossa vulnerabilidade, mas também nos conecta com a totalidade da existência. É através do amor que tocamos o que é divino, não porque ele nos leva para fora, mas porque nos faz mergulhar fundo o suficiente para encontrar o divino dentro. Quando duas pessoas se amam com consciência, elas não se perdem uma na outra, elas se expandem juntas. O vínculo deixa de ser fusão e se torna comunhão. Não há mais medo de se dissolver, porque o amor consciente não anula o eu, ele o amplia. E é isso que o diferencia de todos os amores anteriores. Ele não vem para te ensinar dor, mas para consolidar aprendizado. Depois de tantos ciclos, você enfim entende que o amor não é uma montanha-russa de emoções, mas um estado de paz compartilhado, que o verdadeiro amor não te consome, te sustenta, e que a intensidade não está no drama, mas na profundidade da presença. Esse amor é silencioso, mas intenso. É simples, mas absoluto. A mulher que o vive já não precisa ser amada para se sentir inteira. Ela ama porque é natural amar. Ela caminha com serenidade, sem medo de perder, sem pressa de ganhar. Ela se tornou o tipo de presença que não precisa ser conquistada, porque transmite o que o amor tem de mais puro: estabilidade. O homem certo, quando a encontra, sente isso de imediato. É como se o caos interno se aquietasse por alguns instantes. Porque o amor verdadeiro não causa confusão. Ele traz clareza. Ele não tira o fôlego. Ele regula a respiração. E quando esse tipo de amor acontece, ele não se torna rotina. Ele se transforma em ritual. Um espaço onde duas almas se lembram diariamente de quem são e do porquê escolheram caminhar juntas. Esse amor é simples porque é maduro, e é maduro porque nasceu da consciência. É o amor que não promete eternidade, mas vive cada instante como se fosse sagrado. E quanto mais você se aprofunda nesse estado, mais percebe que o amor não se limita a uma relação. Ele começa a se expandir para tudo o que existe. O modo como você observa o mundo, como toca as coisas, como escuta as pessoas. Você se torna mais sensível, mas não frágil, mais compassiva, mas não ingênua. O amor amadurecido te faz enxergar a beleza na imperfeição e a grandeza nas coisas simples. Ele não te afasta da realidade, ele a torna mais nítida. Porque amar de forma consciente é, em essência, estar desperta. E despertar é um processo que muda a qualidade da sua presença no mundo. Você deixa de reagir e começa a responder. Deixa de esperar e passa a criar. Deixa de buscar o amor como um evento externo e passa a expressá-lo como uma vibração constante. É quando você entende que o amor é a energia que permeia tudo, que não há separação entre o espiritual e o humano. Há apenas graus de percepção. Amar é ver Deus em tudo, é olhar o outro e reconhecer o divino refletido ali, mesmo quando ele ainda não o percebe. Carl Jung falava sobre o processo de integração entre o masculino e o feminino dentro de cada ser humano. Essa união interior é o ponto em que o amor verdadeiro nasce, o equilíbrio entre a ação e a receptividade, entre o dar e o permitir receber. Quando essa união acontece em você, o amor deixa de ser busca e se torna fluxo. Você se move pelo mundo em harmonia, sem esforço, sem carência, sem o peso da expectativa. E é por isso que o amor verdadeiro só acontece entre pessoas inteiras, porque duas metades se perdem, mas duas inteirezas se reconhecem. A partir daí, você começa a compreender que o amor não se mede em intensidade, mas em consciência. A consciência é o que define a profundidade de um vínculo. Sem ela, o amor se torna instinto. Com ela, o amor se torna arte. E essa arte não se expressa em palavras grandiosas,
mas na forma como você cuida, na maneira como escuta, no respeito silencioso pela alma do outro. O amor consciente é discreto, mas transformador. Ele não precisa ser notado, ele precisa ser vivido. E viver esse amor é aceitar o mistério da vida. Aceitar que tudo muda, que o amor também muda e que justamente por isso ele permanece vivo. Nada que é verdadeiro busca controle, porque a essência do amor é movimento. Ele cresce quando há liberdade, se fortalece quando há entrega e floresce quando há presença. E essa presença é o que faz o amor atravessar o tempo sem se desgastar. Quando duas pessoas se encontram nesse nível de clareza, o amor não é uma promessa, é uma prática espiritual. Um exercício diário de estar, sentir, respeitar e escolher. É um tipo de amor que não depende da forma, porque o vínculo se estabelece na alma. E quando o amor chega a esse ponto, ele se torna uma prece viva, uma forma silenciosa de agradecer por ter aprendido finalmente a amar de verdade. E quanto mais você vive esse amor como prática, mais ele se torna parte natural da sua respiração. Você já não precisa lembrar de amar, você simplesmente ama, não por esforço, mas por estado. O amor passa a ser o filtro pelo qual tudo é percebido. O trabalho, os amigos, o silêncio, até mesmo as dificuldades. Você começa a notar que tudo o que antes parecia conflito é, na verdade, convite. Convite à expansão, ao equilíbrio, ao retorno à presença. O amor amadurecido te ensina que nada é pessoal, que o outro não é inimigo, é espelho, que o mundo não está contra você. Ele apenas responde à sua frequência. E é aí que nasce uma serenidade diferente, uma sabedoria tranquila. Você não se defende mais porque compreende, e quando compreende, deixa o coração aberto, mesmo diante do que dói. Porque o amor não é a ausência de dor, é a capacidade de permanecer aberto mesmo depois de ter sido ferido. Carl Jung dizia que nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes alcancem o inferno. O amor verdadeiro é exatamente isso, o encontro entre as suas alturas e as suas profundezas. É o ponto em que você não nega mais nada em si, nem a luz nem a sombra. Você entende que amar é integrar, é aceitar as imperfeições como parte da beleza, as quedas como parte da sabedoria e as despedidas como parte do destino. O amor te humaniza, mas também te aproxima do divino. Ele é o elo entre a dor e a transcendência. Quando essa percepção desperta, o amor deixa de ser algo que se sente apenas. Ele passa a ser algo que se compreende. Você entende os ciclos, reconhece os sinais, respeita o tempo. Já não há mais necessidade de controlar, porque há confiança. E na confiança, o amor floresce com naturalidade. Ele não precisa ser mantido à força. Ele se renova sozinho, como o nascer do sol. Nesse ponto, o amor se transforma em consciência pura. Ele já não depende de reciprocidade, porque ele é abundante em si mesmo. Você ama porque é a sua natureza amar. E esse amor silencioso, que não exige retorno, é o mais transformador de todos. Ele toca o outro mesmo sem palavras, ele inspira, ele cura. O amor consciente não se impõe, ele irradia. E essa irradiação é o que muda o mundo. A mulher que alcança esse estado se torna presença. Ela não precisa mais ser admirada, porque o simples fato de existir já inspira. Ela não precisa mais provar valor, porque o seu valor é evidente na serenidade com que vive. Ela carrega o tipo de paz que não depende das circunstâncias. E o homem certo, quando cruza o caminho dela, sente isso instantaneamente. Não há jogo, não há dúvida, há reconhecimento. Ele percebe que está diante de alguém que não ama por necessidade, mas por consciência. E é essa consciência que sustenta tudo o que é real. Quando duas almas se encontram nesse nível, o amor vira alquimia. Cada toque é transformação, cada olhar é oração, cada silêncio é entrega. Eles não precisam prometer nada, porque o simples fato de estarem juntos já é promessa o bastante. O amor entre eles não é uma história, é um estado.
E esse estado é o que todo ser humano no fundo veio recordar. E conforme esse amor amadurece dentro de você, começa a dissolver fronteiras. Você percebe que amar não é direcionado a uma única pessoa, é uma forma de existir no mundo. Amar se torna o modo como você toca o tempo, como responde aos acontecimentos, como acolhe as imperfeições da vida. Você começa a viver a partir de um lugar mais profundo, onde não há mais divisão entre o que sente e o que é. O amor passa a ser o próprio alicerce da sua identidade. Nesse estado, tudo ganha um novo significado. O olhar se torna mais compassivo, as palavras mais leves, os gestos mais conscientes. Você entende que cada ser humano está apenas tentando voltar para casa, para esse mesmo estado de amor e completude que, em algum ponto da jornada, todos esquecem. E é essa consciência que desperta a verdadeira empatia. Você deixa de reagir às feridas dos outros e começa a enxergar o sofrimento alheio como reflexo de um aprendizado em curso. O amor passa a ser a lente que te impede de julgar e te ensina a compreender. Carl Jung dizia que aquilo que aceitamos nos transforma. O amor é, acima de tudo, aceitação. Aceitar o outro sem querer moldá-lo. Aceitar a vida sem tentar controlá-la. Aceitar a si mesma com tudo o que ainda está em construção. Essa aceitação é o que gera liberdade. Porque quando o amor deixa de ser exigência, ele se torna espaço, e é nesse espaço que a alma respira. O amor consciente não aprisiona, ele acolhe. Não corrige, ele compreende. Não impõe direção, ele acompanha o fluxo. E quando você vive nesse fluxo, o amor deixa de ser uma emoção transitória e se torna presença permanente. Ele se manifesta até no silêncio, até nos momentos em que o outro não está. Você sente amor no ar que respira, na luz que entra pela janela, na gratidão por estar viva. O amor se espalha por tudo porque dentro de você já não há resistência. E sem resistência, tudo se torna expressão dele. Esse é o ponto em que o amor transcende o pessoal e se torna universal. Não é mais sobre meu amor ou teu amor, mas sobre o amor, com A maiúsculo. O amor que move o universo, que cria, que destrói, que renova, que ensina. A energia primordial que sustenta tudo o que existe. E quando você se conecta com essa frequência, tudo na vida muda de textura. As perdas não doem da mesma forma, os encontros ganham outro valor e até o tempo parece mais generoso. A mulher que alcança esse estado entende que o amor não precisa ser procurado nem preservado. Ele precisa ser permitido. Ela não luta contra o que vai embora, nem se apega ao que fica. Ela confia, porque quem vive no amor não teme o movimento da vida. Sabe que o amor não se mede em permanência, mas em verdade. E a verdade, quando é pura, nunca se perde, apenas se transforma. E é por isso que o amor verdadeiro é indestrutível, porque ele não depende das formas, depende da consciência. E tudo o que nasce da consciência não termina, apenas muda de expressão. Quando o amor se torna essa presença ampla, ele começa a dissolver a ilusão da separação. Você percebe que não há um eu isolado do mundo, nem um outro completamente fora de você. Tudo o que vive ao seu redor é parte da mesma teia de energia, respirando o mesmo impulso vital. O amor, então, deixa de ser um sentimento direcionado e se torna uma percepção constante, a percepção da unidade. É como se o coração finalmente lembrasse o que a mente havia esquecido, que tudo é conexão. E é nessa lembrança que a vida muda de tom. As coisas simples passam a ter um brilho diferente. O barulho da chuva, o toque de uma mão, o som distante de uma voz, tudo ganha profundidade. O amor consciente transforma o cotidiano em rito sagrado. Não há mais banalidade, porque tudo o que é vivido com presença se torna um espelho do divino. O que antes era rotina, agora é oração. E o que antes era busca, agora é gratidão. Esse estado de amor não te afasta do mundo, ele te ancora nele. Você começa a viver com mais propósito, porque entende que cada gesto, por menor que pareça, carrega impacto.
O modo como fala, como pensa, como reage, tudo se torna parte de um campo maior. Você percebe que o amor não é um ideal distante, mas uma responsabilidade viva. Ser amor é uma escolha diária, feita nas pequenas atitudes invisíveis. É o modo como você trata quem não tem nada a te oferecer. É o silêncio que escolhe, em vez da resposta impaciente. É o perdão que concede, mesmo quando o outro não pediu. Carl Jung dizia que nenhuma transformação acontece na superfície. O amor é a força que trabalha nas profundezas. Ele age no subterrâneo da alma, onde moram os medos e as crenças mais antigas. É por isso que amar é também um ato de coragem. Porque para amar é preciso olhar para dentro, e ao olhar, inevitavelmente você encontra as sombras que ainda não haviam sido vistas. Mas o amor não teme a sombra, ele a ilumina. É na união entre luz e escuridão que o ser humano se torna inteiro. Quando essa inteireza é alcançada, o amor deixa de ser dual. Não há mais o quem ama e o quem é amado. Há apenas o amor, fluindo, se movendo, atravessando tudo. Nesse ponto, o homem dos seus sonhos deixa de ser uma figura externa e passa a ser símbolo, o arquétipo da completude refletida. Ele representa o equilíbrio entre o que você deu e o que recebeu, entre o que curou e o que ainda está aprendendo. Quando ele surge, é como se a vida dissesse: você chegou até aqui e agora pode compartilhar o que se tornou.